Desde janeiro, antes da pandemia, o Fantástico vem investigando um golpe que usa a justiça para limpar contas bancárias, varrer investimentos de uma vida inteira, heranças reduzidas a pó. O esquema levanta possíveis vítimas, manipula processos e libera quantias milionárias em bancos sem dificuldade nenhuma. Os repórteres Maurício Ferraz e Renato Ferezin refizeram o caminho de saques fraudulentos Brasil afora. Neste cemitério, em Brasília, encontramos a maior prova de uma fraude milionária. Um homem enterrado aqui recebeu uma herança de 3 milhões de reais. Oi, seu Gustavo. Trabalho na TV Globo, meu nome é Maurício Ferraz, tudo bem? Queria saber como o senhor conseguiu a assinatura de um morto para receber uma herança. Ainda nessa reportagem, você vai saber como um morto conseguiu viajar 2.000 quilômetros até o Maranhão, dar entrada num pedido de herança e receber tudo rapidinho. Mas antes, a gente vai contar a história de alguém que está bem vivo. Juan Garcia mora em Málaga, no sul da Espanha. A sua vida pacata virou uma tormenta, desde que teve o nome envolvido em uma fraude na justiça brasileira. Eu tenho crise de ansiedade, sou uma pessoa diabética e perdi a visão do olho esquerdo por conta dessa pressão, desse estresse. Juan trabalhou como engenheiro no Brasil entre os anos de 99 e 2003. Pensando na aposentadoria, deixou todas as economias desse período numa conta bancária aqui no Brasil. Recentemente, ele viu o dinheiro da sua poupança desaparecer. R$500 mil. Surgiu um contrato de casamento com uma pessoa e um contrato fictício de separação de bens por parte de um advogado. A história é suspeita do começo ao fim. Arrumaram para Juan uma ex-esposa brasileira moradora do Maranhão, um estado que ele nunca visitou na vida. Eu sou casado na Espanha e tenho 3 filhas. Eu me casei no ano de 73. Juan contratou um advogado no Brasil. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os bloqueios judiciais. Eles foram expedidos por um juiz numa comarca chamada São José do Ribamar, que fica a aproximadamente 40 quilômetros de São Luís. No início de março, antes da Organização Mundial de Saúde recomendar o isolamento social por causa da pandemia, nossa equipe viajou para São Luís do Maranhão para entender o que está por trás desse mistério. E o primeiro passo foi localizar a suposta ex-esposa de Juan, que mora longe da capital. 200 quilômetros de estrada bem ruim. Chegamos a Bacabal. Ali. Ana Maria Silvana Gonçalves, sou da TV Globo, a senhora conhece? Sou eu. É? A senhora conhece esse rapaz aqui, por acaso? O processo foi autenticada. Chegando um cartório aqui para ver se o reconhecimento da firma foi legal, né? Aparece uma autenticação feita aqui em Bacabal desse documento. Não, assinatura não. Esses documentos falsificados estão num processo de separação entre Maria Silvana e Juan. E na ação, a partilha dos bens dava para Maria Silvana o R$500 mil guardado de Juan e deixava para ele supostos imóveis do casal, todos no mesmo condomínio. Mas que imóveis são esses? Existe aqui estância campestre? Não existe. O advogado que representou, que propôs essa ação, ele não agiu sozinho. A decisão que limpou a conta do espanhol saiu desse fórum, da cidade de São José de Ribamar. Um levantamento feito pelo Fantástico revela que existem outros processos com a mesma suspeita de fraude. Inclusive, foi aqui que um morto conseguiu legalmente receber uma herança de R$3 milhões de uma freira lá do Rio de Janeiro. O morto que teve o nome envolvido na fraude revela que eles receberam ameaças. Descoberta a fraude, a família recebeu ligações oriundas do Rio de Janeiro, então passou a ter medo. Desde janeiro até agora, o Fantástico vem investigando mais de 10 fraudes parecidas. Elas envolvem sempre documentos falsos, contas bancárias com valores altos e sem movimentação há um bom tempo. Na maioria dos casos, as vítimas são pessoas que faleceram e não possuem herdeiros.
Metade desses processos fraudulentos, incluindo o do espanhol Juan e da irmã Irene, é do Maranhão. Todos em São José de Ribamar. E sempre o mesmo advogado assina as ações com documentos falsos. Ele é Gustavo Simeão, ex-policial militar. Todas as decisões foram dadas pelo mesmo juiz, Márcio José do Carmo Costa. O juiz nos atendeu, mas não gravou entrevista. Nega qualquer participação nas fraudes. Disse que foi absolvido pela corregedoria no caso da irmã Irene e que não tinha como identificar documentos falsos. Mas a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão afirmou que ele está sendo investigado sim e que não pode passar mais detalhes. Nós procuramos o advogado Gustavo Simeão em vários endereços e o encontramos nesse posto de combustível. Queria saber como o senhor conseguiu a assinatura de um morto para receber uma herança? No dia seguinte, Gustavo nos procurou para uma reunião. Sobre o caso da irmã Irene, ele disse que foi contratado por um escritório do Rio de Janeiro. Pelos honorários, recebeu R$320 mil. Ele apresentou o tal contrato. Nós apuramos que no papel também havia dados falsos. Eu me preocupar com o Rio de Janeiro procurou o senhor aqui em São José do Ribamar. Assim, essa questão eu vou explicar no processo. Essa questão eu vou explicar no processo. Ele também falou sobre o caso do espanhol, que nunca foi casado com Maria Silvana e nem conhece o Maranhão. Qual parte que contratou o senhor? Maria Silvana. O senhor esteve com ela? Estive com ela, ela recebeu dinheiro. Esse advogado, Gustavo Santos Simeão, a senhora conhece? Não. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Essa é ela. Você é falso, eu não posso adivinhar. De todos os casos investigados pelo Fantástico, um escancara o problema das fraudes processuais. Um francês que morreu em 2010 em uma cidade na Grande São Paulo não tinha herdeiros aqui no Brasil. Mas descobrimos que, misteriosamente, em pelo menos 3 estados, aparecem processos com esposa, filha, amigo e dívidas que nunca foram feitas por ele. Roger Lavalarde foi professor do Departamento de Biologia da USP. Sem família no Brasil, morava sozinho e deixou mais de R$2 milhões na conta bancária. Antes da pandemia, o Fantástico foi até Corumbá de Goiás, atrás da suposta filha que pediu na justiça a herança dele. Eu